O evangelho de hoje é São Marcos, capítulo 2 de São Marcos. Ele nos conta uma história que é no fundo, é um ensinamento psicológico. Todo pessoal formado em psicologia devia entender isso. Ele conta o seguinte, que era um dia de sábado. E Jesus estava passando em cima de uma colheita de trigo. E eles começaram a colher trigo para comer. Eu acho que a maioria de vocês não conhece o trigo em rama. Conhece a farinha de trigo, mas às vezes a maioria não conhece o trigo. O trigo é uma das coisas mais confusas que tem in natura, do jeito que ele está. Para ele produzir frutos, para ele virar farinha, é preciso que se bata. É preciso que bate ele para ele soltar as espigas. Não é só debulhar trigo, não. Então Jesus estava num dia de sábado, quer dizer, era proibido tudo, não fazia nada, a não ser tomar conta de si mesmo. Jesus sabia disso, porque ele era judeu, ele falava 2 línguas, ele ensinava na sinagoga, então ele não era burro. Quando ele permitiu que os apóstolos dele fizessem aquele apanha de trigo, é porque ele sabia o que ele estava fazendo. Então, veio aqueles sacerdotes da época, né? Aquelas pessoas que achavam que está com o rei na barriga. Olha, como é que se permite que os teus apóstolos façam isso? Hoje é dia de sábado, não pode. Eu imagino, eu gostaria de estar lá na hora para ver a cara do Cristo. Ele então, ele falou assim, ele apelou pela própria Bíblia. Naquela época não existia a Bíblia, Novo Testamento e Velho, não. Existia o Torá. Lembra que fizeram? Na época de Abiatar era o sacerdote. As pessoas com fome abriram o templo, invadiram o templo, comeram os pães da preposição. Os pães da preposição é como se fosse a Eucaristia hoje. Os sacerdotes, eles abençoavam a quantidade enorme de pães e só aos sacerdotes era lícito pegar aquilo. Então aí ele falou assim, olha, o sacerdote de Abiatar, os soldados invadiram o templo e comeram os pães da preposição porque eles estavam com fome. E depois ele arrematou. Vocês querem saber de uma coisa? O sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. Eu sou o dono do sábado. Ele cutucou a onça com a vara curta. Eu sou o dono do sábado. Vamos destrinchar isso aí. Na verdade, quando Jesus falou trigo, na primeira tradução que existia, falava em milho. É mentira. Na Palestina não existe milho. Eles queriam justificar as coisas, é trigo. Então a primeira como colher trigo? Ninguém colhe trigo para comer na beirada da estrada, porque é difícil. São sementinhas pequenininhas igual arroz, e elas ficam incrustadas dentro de uma casca. Então o que Jesus quis dizer é o seguinte, que existe 2 tipos de entendimentos. Existe um entendimento do céu e um entendimento da terra. Nós precisamos descascar as coisas, precisamos de entender o que o céu nos diz e o que a terra nos diz. Muitas vezes as pessoas são formadas em teologia
Muitas vezes as pessoas estão achando que sabem de tudo, sabe das coisas terrenas, mas não sabe das coisas de Deus. Por que Nossa Senhora era cheia de graça? Porque Deus mandou falar com ela, achaste graça diante do Senhor. Essa graça que ela tinha, não era das coisas terrenas, não, era das coisas de Deus, das coisas do céu. Quando a gente, na maioria das vezes, a gente não percebe quando é Deus que está falando. O único que consegue escrever certo por linhas tortas é Deus. Deus consegue escrever certo por linhas tortas. O homem não consegue. Por quê? Ele tem aquele racionalismo das coisas da terra. Então, o que Jesus quis dizer é o seguinte: eu conheço as coisas de Deus. Eu permito que as pessoas descasquem o trigo. Porque o trigo, para produzir fruto, precisa ser malhado, precisa ser machucado. Se a gente não tiver essa tendência de encontrar Deus através daquilo que a terra não nos fornece, nós não iremos encontrar nunca. O que a terra nos fornece? Fornece muita coisa boa. Basta a gente sentir algo de estranho para a gente falar assim: Deus esqueceu de mim. Não, não é isso não. Uma ocasião, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha, aquela que tem uma imagem bonita ali, a madre perguntou para ela: você não vai rezar hoje conosco? Não, porque eu já fiz a minha obrigação. A madre olhou para ela e falou assim: mas qual a sua obrigação? Eu lavei roupa. Olha só como é que a cabeça da Teresinha estava funcionando. Ela achava que se fizesse alguma coisa terrena, não precisava de dar a Deus. Depois ela chegou perto de uma imagem de um menino Jesus e falou assim: me desculpa, eu não entendi o que eram as coisas do céu e o que eram as coisas da terra. E virou santa, né? Porque o que nos leva à santidade é encontrar as coisas divinas, é entender Deus, é perceber o que Deus está querendo de nós. É isso que faz a gente santo. Não é a canonização de um papa, não. Não é não. Quantidade de santos canonizados para a igreja, que possivelmente às vezes estão no inferno, a gente não sabe. E outros que a igreja não está nem lembrando, às vezes estão nas graças de Deus, porque eles conseguiram entender as coisas do Espírito. Então o que Jesus fala através do capítulo 2 de Marcos, procure entender as coisas do Espírito. Não vá reclamando por qualquer coisa, não. Procura debulhar as espigas de trigo. Procura, porque o trigo só mostra a farinha na hora que ele é sovado, na hora que ele é batido. Então é isso que o Evangelho de hoje está querendo dizer. Nós temos que entender as coisas do Espírito e levar as coisas da terra, porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, não nos diz nada. As coisas da terra não nos diz nada. Eu fico muito observando essas coisas hoje. As pessoas estão perdendo a noção de Deus porque estão dando atenção às coisas da terra. A hora que quer começar a perceber as coisas do Espírito, ela vai falar assim: mas engraçado, não é isso que eu pensava, né? Então é por aí. Vamos fazer um esforço danado para entender as coisas do Espírito. Vamos debulhar as nossas espigas de trigo. Vamos entender os nossos sofrimentos, que às vezes não é. Deus às vezes nos faz coisas para que a gente entenda outras coisas. Deus nos faz às vezes uma doença em família para que a gente entenda outras famílias.
Deus nos faz, às vezes, uma desavença em família, para que a gente entenda as desavenças de outras famílias. E é isso por aí. Então, eu peço sempre a Nossa Senhora que mostre, que vocês debulhem as espigas, que acham a beleza de falar com Deus e a facilidade de falar com o diabo. Porque o diabo não fala coisas de Deus. O diabo nos fala coisas da matéria. Não é? Então, por isso que eu sempre peço a vocês que não pensa nada da Nossa Senhora, não. Ela sabe tudo, ela sabe todas as nossas mazelas, as nossas conquistas. Ela sabe. Mas pensa pelas pessoas, pensa pelos doentes, pensa pelas pessoas falecidas, pensa a Jesus que nos dê padres, nos dê freiras, nos dê catequistas. É isso que... Mas nem nessa catequista que falar que Adão e Eva existiu, não. Não é nada disso, não. É uma catequese fundamentada em Deus. Uma catequese séria. Porque o diabo quer falar com vocês que Papai Noel existe. E não existe. Não é isso, não. A vida da gente é muito complicada, terrenamente complicada. Mas ela está totalmente escrita por Deus. Então é esse o Evangelho de hoje. É muito simples. Desde que a gente observe o que é falar com Deus e o que é falar com o Espírito. Bom, então fica meu... Hoje eu estou de bengala porque eu arrumei uma artrite horrível. Minha perna dói, mas tudo bem, né? Por isso que eu estou de bengala, não estou sentindo nada, não.